Qual é a motivação para tamanha violência, gente? Exatamente sobre esse assunto, vamos conversar com a psicóloga Lúcia Roberta Silva. Ela já está conosco, cumprimentá-la e agradecer pela sua presença. Lúcia Roberta, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. As motivações são das mais diversas, né? Hoje a gente convive com a situação pós-pandemia, mas a gente já entende que a fase da adolescência, a infância e a adolescência, é uma fase de extrema mudança, né, do comportamento desses jovens, e os pais têm que estar muito atentos às mudanças de comportamento, né? O humor alterado, o sono alterado, o próprio comportamento dos jovens na escola. Então, foi muito perspicaz da escola poder observar o comportamento desses estudantes, né? As relações interpessoais que eles têm mantido, o próprio desempenho escolar, né? E mesmo a interação desses professores, dos gestores escolares, com as reuniões com os familiares, que isso é muito importante para poder compreender quais são os pensamentos e qual é o comportamento geral que esses adolescentes eles estão manifestando nas próprias casas, nos seus próprios lares. E, Lúcia, existe uma explicação, eu entendi todo um conjunto, né, de fatores que levam a esse tipo de mentalidade, digamos assim. Mas uma explicação lógica para isso existe para esse tipo de sentimento mórbido, essa coisa de matar, de sair arrebentando, destruindo, matando os próprios coleguinhas, hein, Lúcia? Existe sim, olha, não é à toa que as estatísticas de saúde mental têm aumentado. Esses quadros, eles podem ser provenientes de quadros de bullying ou mesmo de quadros de ansiedade e depressão, pregressos desses sujeitos, desses adolescentes, e que eles não foram observados antes, né? Então, crianças e jovens que sofrem bullying quando menores, possivelmente, se não forem tratados, se não forem atenuados, todos esses comportamentos que foram sofridos e que geraram dores na sua subjetividade, nas suas formas de expressão de vida, isso vão ocasionar problemas de transtorno futuro, né? Então, transtornos como atual, o bullying que eles podem ter sofrido, eles podem desenvolver esse próprio bullying na escola hoje, e eles podem estar sendo acometidos por um grave sintoma de depressão que eles não podem estar ter sido acolhidos anteriormente, de acordo com o quadro de saúde mental, né? Então, esses jovens podem não ter sido acolhidos e essa depressão, essa ansiedade, que ela não é somente da pandemia, pós-pandemia, esses jovens, eles podem já ter esse quadro anterior e estar manifestando agora nesses atos, né, que vem sendo muito mais vistos hoje pelas escolas, né, como crises, né, que são realizadas nos próprios ambientes escolares, que é um ambiente onde os jovens estão 50% do seu tempo da vida deles. Lúcia, e nos surpreende demais, né? E eu fico pensando aqui, nos conte, lidar com esse tipo de agressividade, né, de violência tão específica com relação a essas crianças é um grande desafio para os pais, para a escola, para os professores, para vocês dessa área tão importante da psicologia, Lúcia? Sim, é um desafio enorme, mas as próprias unidades de saúde, elas são equipadas a nível nacional, são equipadas por serviços gerais de acolhimento do sujeito, dos jovens, crianças, adultos e idosos, que sejam, né, toda a comunidade, para poder acolher qualquer demanda que surge e fazer os devidos encaminhamentos. Então, a gente precisa observar quais são os primeiros sinais que esses jovens estejam manifestando. A alteração nos seus lares, a alteração no comportamento, alguns desvios de conduta que podem estar acontecendo com os próprios pais, né? As desavenças, os conflitos com o pai, com a mãe, com os próprios irmãos, mudanças do humor repentina, a própria manifestação desses comportamentos nas redes sociais. Elas têm comprovado estatisticamente que a violência, ela não é só uma violência física, ela é uma violência psicológica também, e afeta a vida não só do sujeito afetado, né? Então, numa sala de aula, não só aquele sujeito que estava naquela turma, que estava naquele momento, sofre. Todo o conjunto social sofre junto, né? Crianças, os adultos, os próprios pais de outras crianças e escolas ficam com medo dessa situação. Então, o que é mais interessante é que os pais estejam atentos aos seus filhos, que eles observem e possam ter o serviço de saúde como um apoio. Havendo mudanças de comportamento, procura o serviço de saúde, procura um psicólogo. Se nós observarmos mais comportamentos, a gente tem as parcerias, a gente tem os nossos colegas
psiquiatras que são essenciais no acompanhamento médico para a gente poder fazer um trabalho multi e interdisciplinar com esses nossos jovens. Os professores são essenciais nessa rede, porque são os professores que estão com esses jovens. Então, havendo mudança de comportamento, havendo um baixo desempenho escolar desses jovens, vocês já podem sim entrar em contato com os coordenadores, com os gestores das escolas, com os diretores, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto, porque psicólogo escolar também pode fazer um trabalho coletivo com esses jovens, para a gente poder estar fazendo um tratamento com um grupo, com uma categoria, com uma turma específica, ou com um jovem individual, se for o caso de um atendimento individualizado. E Lúcia, nos encaminhando já para o encerramento da entrevista, prestei muita atenção, eu fico observando o seguinte: nós também, adultos, precisamos aprender a ouvir esse pessoal, essa garotada, né? E também estabelecer limites, estabelecer regras, buscar também um ambiente familiar harmonioso, equilibrado, feliz, em que a gente possa proporcionar aos nossos filhos um tempo de qualidade. A gente está falhando nesse aspecto também. Ouvir mais essa garotada, Lúcia, para fechar. Exato, exato. Na verdade, todos somos tentantes de sobreviver e de viver bem nessa vida. Os pais tentam fazer o seu melhor, né? Mas muitas vezes o que nós estamos vivendo numa época globalizada, numa época industrializada, então os pais estão embutidos na sua vida social, na sua vida de internet. Então, prestemos atenção, conversemos. O diálogo, ele não é só verbal, é um diálogo também não verbal. O que a gente pode observar de um comportamento não verbal é super importante. Então, conversar, dialogar, ter os momentos de ceia, de jantar junto, de tomar café junto e dialogar com esses jovens é essencial para poder entender e compreender melhor o momento que ele está vivenciando. Perfeitamente, Lúcia. Muito obrigado pela contribuição, seu tempo precioso destinado a nós. E uma ótima tarde. Obrigado, Lúcia.